Paulo fala, capítulo 4, versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Santificação essa que deve ser progressiva na vida do cristão. Primeiro, nós somos santificados em Cristo Jesus, que é a santificação posicional. A santificação posicional é a santificação quando você aceita Cristo, quando você aceita a fé. Quando uma pessoa aceita Jesus, automaticamente ela é tornada santa diante de Deus. Isso é chamado de santificação posicional. É a santificação que vem através da fé em Jesus, onde nós somos purificados dos nossos pecados, nos tornando santos diante dos olhos de Deus em Cristo Jesus. É a santificação pelo corpo de Cristo. Se aceita Jesus, automaticamente os pecados são apagados através da fé em Jesus, e você é tornada santificada diante do Senhor através da santificação posicional. E se Jesus voltar naquela hora, a pessoa vai para o céu. A pessoa pode ter cometido pecado, pode ter andado errado, pode ter feito o que fez no mundo. Se ele se arrependeu dos pecados, levantou a mão e falou: Jesus, me perdoa, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço as minhas falhas, e eu me entrego ao Senhor de todo o meu coração. Automaticamente ele é santificado aos olhos de Deus através da fé em Jesus Cristo. Cumprindo aquele versículo que está também em Hebreus, no capítulo 12, eu sempre cito ele, versículo 2, Jesus dizendo: olhai para mim. Quando a gente olha para Jesus, a gente é santificado pela graça de Jesus, pela misericórdia de Deus, que vem a nós através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Isso é motivo de maravilhas. O ladrão na cruz é alvo dessa palavra. Aquele homem não teve tempo de ser batizado, aquele homem não teve tempo de ser discipulado no ministério. Não, ali na cruz ele olhou para Cristo e falou: Senhor, lembra de me quando entrares no teu reino? Falou o colega dele: eu e você merecemos estar aqui, porque todo mundo que está arrependido dos pecados, ele não olha para o seu pecado com um olhar de compaixão pelo pecado, ele fala: eu sou culpado, eu errei, eu falhei, e eu mereço, porque na verdade, toda pessoa que tem um real encontro com Jesus, quando ele olha para ele mesmo, ele fala: pelos meus pecados eu mereço o inferno, pelos meus pecados eu mereço a condenação da minha alma, porque eu sou pecador, eu sou errado. Mas isso também, irmãos, quando a pessoa tem esse reconhecimento e olha para Jesus e reconhece que sem Cristo ele não é nada, ali, meus irmãos, os pecados são apagados pela graça e pela glória de Deus em Cristo Jesus. Como nós estamos falando de santificação, isso aí nós vamos chamar de santificação posicional, quando a pessoa se posiciona. Mas nós também somos chamados para uma santificação que é chamada de santificação progressiva. Nós somos santificados no ato da conversão, santificados em Cristo Jesus. Segundo, nós somos chamados para a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você deve seguir a paz com todos. Seguir o quê? Caminhar na paz com todo mundo. Procure caminhar na paz com todo mundo, mas também você deve caminhar santificando a sua vida diante de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo de número 14, se eu não tiver, não estou enganado, é isso mesmo. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve da seguinte maneira: porque não nos chamou Deus para a imundícia,
mas para a santificação. Não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou, fomos santificados em Cristo. Mas nós não somos santificados ali para podermos voltar para a imundícia. Participo de um culto como esse, a glória de Deus enche meu coração, enche a minha vida. No outro dia, eu me esqueço de tudo que eu recebi de Deus nesse culto. No outro dia eu vou começar novamente a falar mentira. No outro dia eu vou agir nos mesmos erros e falhas que eu agia no dia anterior ou nos dias que antecederam, como que se aquela santificação posicional fosse me manter santo diante de Deus, mesmo eu estando na imundícia. Não! Aqui o apóstolo Paulo fala, capítulo 4, versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Santificação essa que deve ser progressiva na vida do cristão. O próprio versículo 23, do capítulo de número 5, de 1 Tessalonicenses, que é o versículo chave, ele diz: e o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. E o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. E vocês sejam plenamente conservados no espírito, na alma e no corpo. Espírito, alma e corpo plenamente conservados. Dicionário Aurélio, dicionário básico, não precisa nem ser um dicionário do hebraico, no próprio dicionário Aurélio, que é o nosso dicionário aqui, brasileiro, conservados significa coisas ou pessoas que foram preservadas, mantidas em um bom estado, ou que não se alteraram com o tempo. O que é santificação progressiva? Santificação progressiva é aquela santificação que ela não retrocede com o tempo, ela se mantém e vai só crescendo diante de Deus. Muitas vezes a gente pensa que santificação é só orar, só jejuar. É santificação do corpo, da alma e do espírito. Você deve orar, deve jejuar, mas o nosso corpo também importa. A gente vive num tempo em que a gente vê que as pessoas já não se importam mais com a santificação do corpo, da alma e do espírito. Onde cristãos agora já se vestem de qualquer maneira, já não se importam mais porque pensam e dizem que Deus só quer o coração. Mas e a santificação do corpo? Fica onde? Onde fica a santificação do corpo? O servo de Deus sabe se vestir. Não tem a ver com roupa, irmãos. Cristianismo tem a ver com roupa. Eu já falei isso aqui várias vezes. Tem uma coisa que me tira do sério. É quando alguém pega o microfone e começa a falar que roupa a pessoa tem que usar. Você não tem que ensinar ninguém a usar saia. Eu não tenho que ensinar as irmãs da igreja a usar saia. Eu não tenho que ensinar ninguém a usar calça. Eu tenho que ensinar as pessoas a vestir com pudor e com decência. Porque tem saia que é pior do que uma calça. E tem calça que é pior do que tabelado. Então, não é sobre a roupa, não é sobre o estilo da roupa, mas é sobre pudor. É sobre saber se vestir. É sobre não mostrar nudez. É sobre não estar nu diante das pessoas. É sobre não envergonhar o Evangelho de Jesus. É sobre essas coisas. Porque um cristão genuíno, ele sabe se posicionar, meus irmãos. É por isso que a santificação, ela é progressiva. Você começa de uma forma e vai aprendendo dia após dia como melhorar na sua caminhada. Você vai aprendendo dia após dia, olhando para... Hoje você olha para o dia de hoje e fala: ontem eu falhei. Ontem eu fiz aquilo de errado. Ontem eu xinguei. Hoje, se acontecer aquilo, eu vou colocar um freio na minha língua. Não vou falar nada. Vou refrear minha língua para não pecar contra Deus. Ontem, talvez eu fui lá, vesti uma roupa indecente, cheguei em casa, o Espírito de Deus, ele próprio, porque ele fala, irmãos, o Espírito de Deus, ele não está preso só na boca do pastor, só no culto, não.
O Espírito de Deus, ele está onde o cristão está. Não adianta a pessoa falar que o Espírito de Deus não tem falado com ela, não tem falado com ele, porque ele fala todos os momentos com a gente. A gente faz algo e entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo espera o culto da terça-feira à noite para poder te corrigir. Ele te corrige na hora. Fala, meu filho, você fez errado. Na sua mente, no seu coração, ele fala, minha filha, você está falando assim, você está agindo assim, mas você está errada. Você está errado. E a gente sente lá no fundo da alma da gente que a gente está errado. A gente pode até não se arrepender, mas lá no fundo o Espírito Santo falou, você está errado. Você precisa mudar. Você precisa se posicionar em verdade. Porque, olha o versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todos os momentos, corpo, alma e espírito. Ele sempre está nos convencendo. Inclusive, Jesus falou isso. Jesus falou isso. Se eu for começar a lembrar de tantas coisas que foram faladas por Jesus acerca de santificação, acerca de que o Espírito de Deus nos convence, Jesus falou em João, me parece que é capítulo 14 e capítulo 15, trata desses assuntos, acerca do Espírito Santo. Jesus falou assim, se eu não for, o Espírito não virá. E se eu for, ele virá. O Espírito Santo que Deus enviará em meu nome, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Tem uma fala que eu vejo ou outra, eu falo aqui, eu acho que eu até falei ela no último culto, a gente fala só os ouvidos das pessoas. O único poder que o pregador tem é esse. Pregador não tem poder de convencimento. Pregador não tem poder de convencimento. Coloca isso na sua cabeça. Porque às vezes pregadores, a gente pensa que temos o poder de convencer as pessoas. Pregador não tem poder de convencimento. O único que convence as pessoas se chama Espírito Santo de Deus. Eu posso gritar, eu posso pregar aqui a noite toda. Se o Espírito de Deus não te convencer através dessa palavra, você nunca vai mudar. Você vai olhar para mim, você vai me odiar. Você vai olhar para mim e falar, ele é chato. Você vai olhar para mim e falar assim, ele é enjoado. Você vai olhar para mim e falar assim, ele podia calar a boca. Porque as minhas palavras não têm poder de convencimento. Eu tenho o poder de ministrar o que está escrito. Só o Espírito Santo convence o pecador do pecado. Por isso que o Espírito de Deus precisa usar a boca do pregador. Porque se o Espírito de Deus usar a minha boca, então ele vai convencer. Então uma pessoa vai ser convertida. Eu acho linda a frase de um sábio pregador que diz: o pregador fala aos ouvidos, o Espírito de Deus fala ao coração. O pregador fala aos ouvidos, mas somente o Espírito Santo fala ao coração. Então, nós somos santificados na santificação posicional, aceitando a fé. Nós somos chamados para a santificação progressiva, que é a santificação que todo dia ela vai crescendo, vai melhorando. Não quer dizer que você nunca vai pecar, mas quem está no processo de santificação progressiva, quando ele peca, ele logo procura reparar o seu pecado. Quando ele erra, ele logo procura reparar o seu erro. Ele não permanece no erro. A mulher que está em santificação progressiva não quer dizer que ela nunca vai pecar. Irmãos, eu estou falando aqui para pessoas que nunca pecaram e que nunca vão pecar. Talvez amanhã ainda você vai pecar. Talvez depois de amanhã você vai errar. Você vai tropeçar. Não é motivo para você desanimar na caminhada. Mas todas as pessoas que são chamadas à santificação, elas têm uma santificação progressiva. Ela olha para o pecado que ela pecou. Ele olha para o erro que cometeu e fala: Deus, eu não quero mais cometer esse pecado. Deus, eu não vou permanecer no erro. Eu vou me santificar ainda mais na tua presença, melhorando dia após dia. E essa santificação progressiva, sabe quando que ela deve acabar? Só com a vida de Jesus. Só quando Jesus falar assim: ei, meu filho, minha filha, vem. Aí termina essa santificação progressiva. E alcançamos o último estágio da santificação, que é a santificação final. A santificação final é alcançada na onde? Aonde que a santificação final é alcançada? Na vida eterna.
na glória. Na glória nós alcançaremos a santificação final, quando seremos completamente santificados e viveremos eternamente nessa santidade.